E aí, galera, beleza? Bom, na aula passada a gente falou sobre circunstâncias judiciais. Lembra? Vou até pegar aqui a nossa anotação, ó. A gente está aqui dentro, tá? Circunstâncias judiciais, dentro de teoria da pena, dentro de aplicação da pena, falando das circunstâncias judiciais. A gente vai falar primeiro do artigo 59, a gente já estava falando do artigo 59 aqui na última aula, depois a gente vai falar sobre agravante e atenuante, e depois causa de aumento e diminuição de pena, tá certo? Beleza! Então, a gente está aqui ó, ainda nesse item. Na última aula a gente parou, a gente estava falando sobre antecedentes, é bem extenso, e a gente parou e a gente vai continuar a partir desse item número 2, a gente vai falar agora sobre conduta social, é a terceira causa que o juiz pode aumentar. Primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês aonde que ela está aqui. Vou pegar nossa lei aqui. Ó. O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a gente já passou esses dois pontos, agora a gente vai falar sobre a conduta social. Tá aqui, ó, o terceiro ponto que o juiz tem que analisar. Bom, não esquece de curtir e comentar essa aula, tá? E também, se você gostou, compartilha aí com seus amigos, manda no seu grupo de faculdade, porque isso aqui cai, não só cai, mas despenca, tanto na sua prova de faculdade, quanto também em concurso público. Você que está estudando para a área policial, para magistratura, Ministério Público, Defensoria, não importa, isso cai muito. Então vamos lá, conduta social. É o estilo de vida do réu, é como ele se apresenta perante a sociedade. Família, vizinhança, círculo de amizade, ambiente de trabalho. Essa conduta social deve ser obtida pelo juiz no interrogatório do réu e na prova testemunhal, ou seja, ele pode ouvir alguém que possa falar bem ou mal desse cara. Todavia, o juiz pode investigar ainda mais e determinar a elaboração de laudo pelo setor técnico, pelo assistente social ou pelo psicólogo, tá? Um laudo para saber como que é a vida social. Isso aqui dificilmente acontece, tá? Essa parte final. Na prática mesmo, ninguém pede. O que funciona essa conduta social aqui na prática? Normalmente é a defesa quem traz algumas testemunhas para falar o seguinte, olha, ele é um cara trabalhador, sempre foi um bom vizinho, sempre me ajudou em tudo que eu precisava, não é de se envolver em briga, não caça rolo com ninguém, não está devendo para ninguém ali na nossa vizinhança. É mais ou menos isso, normalmente é a defesa, então, quem traz para falar bem dele, para o juiz avaliar bem esse ponto, que seria a conduta social. Mas pode-se ouvir, por exemplo, uma testemunha que fala assim, olha, ele não se dava com ninguém, não era bom, a amizade dele aqui era péssima com todo mundo, ele tumultuava o ambiente de trabalho, ninguém da família dele gostava dele, assim por diante. Vai piorar a conduta desse réu ou dessa ré aqui. Isso é a conduta social. Vai olhar como ele se relaciona no meio. É isso que o juiz vai considerar aqui. Personalidade. É o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico. Analisa-se se o réu tem um caráter voltado para a prática de crime. Cuidado muito com isso daqui, tá? Porque isso aqui pode ser uma pegadinha, viu? Esse caráter voltado à prática de crime. Você vai ver então como é que funciona a moral, o aspecto psicológico do réu. Vamos dar um exemplo. Um sujeito muito ganancioso tem um perfil mais voltado para a prática de crime econômico. Então vamos por assim, ele comete um estelionato. Fala, por que você comete estelionato? Porque eu queria ficar rico fácil. Porque eu vi uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, eu fui lá e fiz esse crime. Mas muito cuidado, porque dependendo do delito, isso já vai ser uma circunstância do delito. Entendeu? Por exemplo, quem furta uma carteira de alguém porque a carteira estava dando sopa. É óbvio que você já tem a intenção de aumentar o seu patrimônio, está furtando alguém para isso. Então cuidado aqui, tem que ser algo exacerbado fora do comum. Tá? Tem que ser algo assim que demonstre uma personalidade voltada para o crime, mas não porque cometeu esse crime sozinho e nem por conta das características desse crime. Alguém que comete, por exemplo, um sequestro, extorsão mediante sequestro, é óbvio que ele está querendo aumentar o patrimônio dele, tá? Então toma muito cuidado para não se confundir com o crime. A personalidade ela não pode se confundir com o crime. Tem que ser algo mais subjetivo do réu mesmo, algo que já vem de outras passagens, de outro momento da vida dele e que está dando indícios que ele tem, por exemplo, uma moral voltada para cometer crimes, tá? Então essa é a personalidade do réu. Vamos falar agora do quinto, que é o motivo do crime. Vamos abrir aqui nossa lei. Ó. A gente falou então aqui, ó, da personalidade do agente, aos motivos. Então a gente está aqui nessa parte, ó, aos motivos, que a gente vai ver agora que são os motivos que levaram ele a cometer o crime. São os fatos psíquicos que levaram o agente a delinquir. Mais uma atenção aqui. Então toma cuidado com essa parte, que essa parte despenca também. Essa circunstância judicial só será utilizada pelo juiz se ela não caracterizar uma qualificadora, um privilégio, uma causa agravante ou atenuante. Aqui, motivo do crime, geralmente pode ser utilizado como circunstâncias que aumentam o crime. Olha um exemplo para você. No homicídio, o motivo torpe é uma qualificadora. É qualificadora, logo não pode ser usado como circunstância judicial. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui o artigo 121. Aqui, matar alguém. Ó, homicídio qualificado.
se o homicídio é cometido, já expliquei para vocês, mas vamos lá. Homicídio qualificado por quê? Porque a pena vai aumentar de 12 a 30 anos, por isso que é uma qualificadora do crime. Ele começa de 6 a 20, mas se ele for qualificado, a pena começa em 12 e vai até 30, tá? Então, é uma qualificadora do crime o quê? Por motivo fútil ou por motivo torpe. Então, isso daqui, olha, ele cometeu o crime por um motivo torpe, um motivo repugnante, um motivo que gera asco na sociedade. Então, esse motivo, por exemplo, no homicídio, ele já é uma coisa que leva a qualificar. Então, o juiz não pode vir aqui, na hora do artigo 59, e aumentar a pena dele. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui, ó. E aumentar a pena dele aqui, por exemplo, eu começo, em vez de 12, eu começo em 15 anos porque ele cometeu um motivo torpe. Não posso, porque isso já é uma qualificadora do crime. Ele já elevou a pena para 12, tá vendo? Ó? Ele já mudou o patamar inicial. Lembra que eu expliquei isso para vocês. Então, beleza. Então, muito cuidado com motivos do crime, porque muitas vezes o motivo, a motivação do crime vai ser ou uma agravante, uma atenuante, ou vai ser uma causa de diminuição de pena, ou então uma qualificadora do próprio crime. Beleza? Então isso seria o motivo do crime. As circunstâncias em que o crime ocorreu, número 6. Vamos voltar para o nosso artigo 59. A gente está... 159 não, Rodrigo. 59. Aí. A gente está aqui, ó. Circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime. Beleza? Quais são as circunstâncias do crime? São os dados secundários. Está aqui para vocês. São os dados secundários. Vamos para um exemplo que eu sei que vocês gostam. Local do crime, modo de execução, tempo do crime. Então vamos supor que o crime foi cometido dentro da residência e os filhinhos pequenos daquele cara de 2 e 3 anos viram o roubo e viram o pai com uma arma na cabeça. Isso é uma circunstância do crime que o juiz pode levar em conta para começar já aumentando ou para valorar negativamente. Olha, o crime foi cometido dentro da residência do sujeito com os filhos vendo. Então isso é uma circunstância do crime que pode ser considerada para aumentar a pena. Beleza? Consequências do crime. Quais foram as consequências aqui do crime? São os efeitos danosos do crime, os efeitos prejudiciais. Exemplo, mataram uma vítima que era o pilar de sustentação da família. Ou seja, ele era rimo de família, aquele cara que morreu ou aquela mãe que morreu, era a única pessoa que podia cuidar. Olha que consequência do crime, como esse crime não vai ter uma consequência só para a vítima, mas está atingindo toda uma família, está causando toda uma repercussão, tá? Sempre lembrando o seguinte, quando você, por exemplo, o sujeito comete um homicídio, ele tira a vida de alguém. Tirando a vida de alguém, lógico que vai ter uma consequência desse crime que já é natural, a morte de uma pessoa, tá? Só que assim, quando você mata, por exemplo, o arrimo de família, aí você está prejudicando ainda mais a família daquele sujeito. Só que tudo isso precisa ter prova dentro do processo, não sai da cabeça do juiz. Ele precisa ter achado uma consequência do crime, um efeito que aquele crime gerou, que seja muito danoso, que teve um efeito muito prejudicial. Ah, a vítima ficou traumatizada, precisou fazer terapia, tem comprovação, e para ela, aquele homicídio foi algo fora do homicídio comum, foi fora do que as pessoas sofrem normalmente. Criou um problema do tamanho do mundo, vamos dizer assim. Então o juiz pode aumentar. Por que eu estou enfatizando isso? Cuidado para não confundir as coisas, tá? Porque, óbvio que num homicídio, a pena vai lá, por exemplo, no homicídio qualificado de 12 a 30 anos, porque já se considerou isso para começar a pena em 12 anos. Já se considerou que um homicídio gera consequências danosas para além do crime. Mas precisa ser algo, então, fora do normal, fora do homicídio normal. Beleza? Então vamos para o último ponto, que é comportamento da vítima. Então aqui, ó, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. A gente chega na 8ª circunstância judicial. É isso que o juiz vai utilizar, então, para discutir se a pena começa, por exemplo, no homicídio de 6 a 20 anos, lá se ele começa em 6, ou em 7, ou em 8, ou em 9 e assim por diante. Comportamento da vítima. Isso aqui está ligado à vitimologia do direito penal. Se tiver alguma pergunta sobre vitimologia no direito penal, comportamento da vítima é um dos tópicos que podem ser abordados. Primeira atenção aqui. O comportamento da vítima só se aplica quando se trata de circunstância favorável ao réu. Não dá para eu falar, olha, o comportamento da vítima vai prejudicar o réu, porque ela não fez nada no crime. Isso não tem como. Então, eu analiso o comportamento da vítima como, olha, essa vítima não fez nada de anormal, ela não contribuiu para a ocorrência do crime. Então essa circunstância ela fica neutra, ela fica zerada. Agora, a vítima contribuiu para o crime. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó.
Existem vítimas que o seu comportamento estimula a prática do crime, como por exemplo, a pessoa no ônibus lotado tira 5 mil do bolso e começa a contar na frente de todo mundo. Aqui ela não foi descuidada, ela não teve o cuidado que se recomenda com uma quantia alta dentro de um ônibus lotado, por exemplo, e por isso pode ser que o juiz entenda que essa condição da vítima contribuiu para que o crime ocorresse, tá bom? Lembrando o seguinte, nunca é culpa da vítima. Isso aqui o juiz está olhando se a vítima, por alguma atitude descuidada, talvez, não acabou contribuindo para o crime, tá? Então, muito cuidado aqui. Ela vai ser utilizada em poucas vezes, é difícil, não é raro, mas é difícil você ver uma circunstância que a vítima possa ter contribuído. Vamos supor, ela ficou provocando o réu. Ficou provocando, até que ela levou um soco na cara. A vítima contribuiu ali pro cometimento do crime, tá? É um exemplo mais fácil de você enxergar. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as 8 circunstâncias. Como eu falei para vocês, essas 8 circunstâncias, elas vão determinar quanto que o juiz vai aumentar a pena, tá? Se ele vai começar a pena no 1 ou no 4. Vamos só, para terminar isso e ficar bem claro, esse ponto aqui para vocês. Deixa eu só entrar aqui num artigo, vamos entrar no 5.5. Ó, então aqui, ó, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então o juiz vai olhar aqui quantas dessas foram negativas para o réu e vai escolher entre 1 e 4 anos, certo? Vai colocar a pena aqui entre 1 e 4 anos. Essa é a chamada primeira fase, ó. É a primeira fase da aplicação de pena. A gente está encerrando essa primeira fase. Então a gente está concluindo esse ponto número 1. E na próxima aula a gente vai ver esse ponto aqui, ó, que é o ponto número 2, tá? Ponto número 2, agravantes e atenuantes. Beleza, pessoal? Muito obrigado então pela atenção até aqui. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos para a gente continuar fazendo as aulinhas. Muito obrigado e até a próxima.